eu quero te mostrar 10 esportes que foram criados aqui no Brasil. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de esporte e cristianismo do YouTube. Eu sou o Walter Chiaper, capelão esportivo, e você é muito bem-vindo ao Missão Atleta. Essa parte 2 tem a ver com o vídeo de 2020 sobre 8 esportes criados no Brasil. Eu não vou citá-los aqui por questão de tempo, mas você pode conferir o card aqui em cima se você ainda não viu. É o seguinte, vou te mostrar hoje não 8, mas 10 outros esportes para você conhecer a força do esporte aqui no Brasil. O primeiro esporte é o combato. O combato surgiu ali na mente, na experiência de Paulo Albuquerque e outros companheiros de destaque. Paulo Albuquerque nasceu em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, tendo uma passagem pelo Rio de Janeiro. Ele já treinava algumas artes marciais desde os 5 anos. Aos 10 teve um incidente ali também com uma pessoa mais velha que agiu com violência para cima dele. Então tudo isso moldou quem seria o criador do combate com o passar dos anos. De acordo com o site, 30% dessa arte marcial tem a ver com as praticadas de forma tradicional e os outros 70% tem a ver com sobrevivência. O combate não existe dentro de campeonatos ou eventos esportivos para competição. O combate é uma arte marcial apresentada apenas para defesa pessoal. Nesse caso, qualquer coisa pode ser uma arma na sua mão, desde uma caneta, um lápis ou qualquer outra coisa para que você consiga sobreviver a experiências de violência para cima de você ou para defender a pessoa também. É muito mais do que uma competição, mas sim uma questão de vida e do pro cotidiano para você saber se defender e defender o próximo ao seu lado. Por isso o combate, criado por Paulo Albuquerque, divulgado enquanto ele trabalhou na Rede Globo por alguns anos, começa nos anos 90 e tem alcançado o mundo todo, e é o esporte de autoria aqui do nosso povo brasileiro. Nosso segundo esporte começou com uma brincadeira usando manga. Eu estou falando do Mambol. O Mambol foi criado em 1992 pelo jovem Rui Hildebrando. Inicialmente o Mambol era uma brincadeira de criança e usava a fruta da manga, né? E não demorou muito para o esporte chamar a atenção por causa da dinâmica do jogo. E assim, a questão também de uma forma bem peculiar, que são as duas bolas ovais que são usadas de forma simultânea. Uma partida de Mambol pode ser disputada individualmente, em duplas ou mesmo até por equipes de 4 pessoas. O Mambol é um esporte também 100% aqui do nosso Brasil. Nosso terceiro esporte de hoje é uma outra forma de luta, mas também 100% brasileira. Essa se originou com o povo Marajoara. Essa luta se originou no arquipélago do Marajó. Estou falando da luta Marajoara. Estudos recentes refletem que a luta marajoara tem se destacado de forma social e tem sido uma herança dos povos locais do norte do Brasil. Ela foi difundida de geração em geração durante a história dessa região e expressa a tradição e presença até os tempos atuais no arquipélago do Marajó. A luta consiste em derrubar o oponente e dominá-lo no chão, com o oponente caindo de costas na areia. Então, essa é uma das características da luta. Tem outras características muitas aí que eu não vou saber dizer para você com todos os detalhes. E fica aqui um esporte do norte do Brasil para você então no Missão Atleta. Nosso quarto esporte é um esporte criado em Minas Gerais. Estou falando do Tupinball. O Tupinball é um jogo criado em 2007 na cidade de Caeté, no interior de Minas Gerais, a 50 quilômetros de Belo Horizonte. O objetivo do jogo inicialmente é apenas dar tapas na bola entre os jogadores, trocando passes até o objetivo do gol. Outro fator característico do jogo é que os fundamentos permitem até 2 toques por vez na bola antes que ela seja passada para outro companheiro, fazendo com que cada um precise de outro para prosseguir no seu objetivo, tornando ilimitada a participação efetiva de todos os participantes. Esse é um jogo para todas as idades, sendo jogado por crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos que tenham vontade de praticar, até mesmo aqueles que não têm uma vivência esportiva podem participar do Tupinball. Nosso quinto esporte também é de Minas Gerais, mas agora de Belo Horizonte. Já imaginou jogar um esporte com um aspecto de sorvete? Eu tô falando do Sorvebol, olha isso aqui. O Sorvebol nasceu no dia 30 de julho de 2003, em BH, criado pelo professor de Educação Física Cláudio Gomes Mendes, que buscava inovação e desenvolvimento em suas aulas na Escola Estadual Professor Agnello Corrêa Viana. E como é que funciona,
o jogo do sorvebol. O jogo tem esse nome por causa do cone, né? A pessoa segura um cone para jogar a modalidade e isso parece uma casquinha de sorvete. Daí o nome então do sorvebol. Em uma de suas aulas, o professor Cláudio recolheu um cone esportivo e pediu para um aluno devolver uma bola. O aluno jogou a bola e o professor encaixou a bola no cone invertido. Logo veio a ideia de criar um novo esporte. A modalidade foi implantada nas escolas municipais da capital mineira em 2006, nos programas Segundo Tempo, Escola Integrada e também nas aulas de Educação Física. A Escola Municipal Marinha em Belo Horizonte foi a base para o desenvolvimento da modalidade, com a criação de torneios internos e também regionais. E com sua prática nas aulas de Educação Física veio o crescimento e sucesso do sorvebol, e logo ganhava adeptos entre crianças, adolescentes e adultos. Hoje já existem federações estaduais, confederação brasileira e inclusive federação internacional da modalidade. Nosso próximo esporte é uma adaptação do Jiu-Jitsu japonês, nós chamamos de Brazilian Jiu-Jitsu, que tem como base a família Gracie. O grande nome da modalidade, Hélio Gracie, ele mudou as regras do Jiu-Jitsu tradicional japonês, adaptando para uma nova forma de Jiu-Jitsu, seria no chão. Abriu suas escolas a princípio no Rio de Janeiro, depois foi passando para outros estados e hoje está mundo afora mostrando a força do nosso Jiu-Jitsu. Nosso próximo esporte é das praias, estou falando do Zacarobol ou mesmo Zibol, patenteado pelo professor Sérgio Plaster Zacaro. Ele confeccionou algum tipo de luva para as duas mãos serem jogadas como raquetes, só que a raquete vai na mão e aí então o jogador começa a devolver a bolinha por cima da rede, uma altura praticamente de vôlei, e então você tem o Zacarobol nas praias. A modalidade já existe desde os anos 90 e tem ganhado cada vez mais adeptos Brasil afora. Nosso oitavo esporte nasceu em Piracicaba, São Paulo. Eu estou falando do Kimball. O nome é por causa do apelido do senhor que criou o jogo. Eu estou falando de Joaquim Bueno de Camargo, mais conhecido como Kim. Ele juntou as regras do tênis, do vôlei e do futebol para formar então o chamado Kimball. Ele ganhou uma bolinha de tênis e por causa dessa bolinha ele resolveu criar um jogo com raquetes. O jogo, de acordo com o site, atrai pessoas acima dos 50 anos por ser um jogo um pouco mais calmo, mas com tanta estratégia e regras parece ser uma coisa bem interessante para todas as idades também poderem participar. E o nosso nono esporte aqui, eu conversei com o criador, ele me procurou no WhatsApp, conversamos, um cara extremamente simpático, é o professor Cristiano, que desenvolveu a modalidade chamada contra-ataque. Esse esporte começou na cidade de Igarapé-Mirim, lá no interior do estado do Pará. E esse esporte é muito recente, começou agora em maio de 2021. O jogo é uma mistura de movimentos do handball, da queimada e do dodgeball, com os fundamentos básicos do atletismo, correr, saltar e arremessar. É um jogo extremamente dinâmico que a bola não para, são duas bolas em jogo constantemente, você tem que estar saltando, pulando, arremessando, jogando. Cara, parece um jogo extremamente divertido e eu quero muito experimentar esse jogo um dia. E o nosso 10º esporte também foi inventado pelo professor Cristiano, lá no Pará, é o Mirimbol. Imagina você jogar tênis de mesa, mas à la vôlei, né? E usando raquete de tênis de mesa. Cara, essa é a sacada do Mirimbol, esporte que foi usado na escola pública, as crianças foram se adaptando, gerando ali os primeiros conceitos da modalidade e foi um grande sucesso. A equipe do Mirimbol pode ser de 2 a 3 pessoas, o máximo de 3 toques na bola, o mínimo de 2 antes de passar a bola para o outro lado, não podendo o mesmo jogador dar 2 toques consecutivos. A partida de 3 sets de 10 pontos e quem vence é aquele que ganha 2 sets. E esses foram 10 novos esportes, pessoal, alguns muito novos na verdade, falando aqui para vocês sobre esportes criados no Brasil. Tenho certeza que enquanto eu gravo esse vídeo, outros esportes estão surgindo, como o Mirimbol, o contra-ataque, que são esportes que estão aí surgindo na mente de pessoas tão criativas como o professor Cristiano e tantos que eu falei aqui, até alguns esqueci de citar o nome, mas são pessoas que representam muito o nosso Brasil com a sua criatividade, com adaptações de esportes de fora e criando algo totalmente nosso, né, brasileiro. Parabéns, pessoal. Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe você e eu te encontro no próximo vídeo do Missão Atleta. Um abraço e até depois.